Os nossos hábitos alimentares determinam a nossa qualidade de vida e uma alimentação saudável é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo. Mas nem sempre isso é possível e com a correria do dia a dia, por vezes faltam opções de alimentos saudáveis no cardápio das nossas crianças, o que pode levar a uma desnutrição. Segundo o Unicef, 43% das crianças menores de 5 anos em Moçambique sofrem de desnutrição crônica e Moçambique tem a 9ª taxa mais elevada de desnutrição a nível do continente africano. Um estudo do PMA, Programa Mundial da Alimentação, indica que 26% dos casos de mortalidade infantil estão ligados à desnutrição. Por essa razão, nesta edição do Saúde e Vida, vamos falar de reeducação alimentar em crianças com desnutrição como um processo que ajuda na rápida recuperação destas crianças. Seja bem-vindo! Estamos no Premier Super Spar do Bahia Mall, estamos na secção das frutas, verduras e legumes. Como podem ver, é o cenário ideal para fazermos este programa, uma vez que estamos a falar sobre alimentação saudável e hoje tenho a honra de conversar com o Dr. Aleixo Luciano. É um nutricionista que vai conversar connosco hoje no programa Saúde e Vida, vai nos dar todas as orientações sobre como é que devemos nos alimentar e ajudar também as nossas crianças a terem uma alimentação mais saudável. Doutor, olá, seja muito bem-vindo ao Saúde e Vida. Olá, muito obrigado. Antes de mais, também aproveitar para cumprimentar os caros telespectadores e dizer que podem ficar expectantes que este tema ou este programa mesmo vai ser mesmo de salutar. Certo. Doutor, qual é a importância deste procedimento que é a reeducação alimentar para a nossa saúde, para a saúde das nossas crianças, principalmente aquelas que estão a recuperar de uma desnutrição? Bom, de antemão, referir que a desnutrição é uma doença assim, que, de certa forma, conseguimos perceber que no nosso país vem decimando várias vidas, principalmente das nossas crianças, mas, portanto, existem vários tipos de desnutrição que são acauteladas ou que já estão em registro a nível do nosso país, que são considerados 3 tipos de desnutrição, ou seja, temos a classificação da desnutrição, temos a desnutrição aguda, temos a desnutrição crônica e temos a desnutrição por micronutrientes. E, em destaque, dentre estas 3, referir que a desnutrição crônica é esta que, de certa forma, acomete 43% das nossas crianças, enquanto que a desnutrição aguda acomete em torno de 6% das nossas crianças, e que a desnutrição crônica ela acontece no período desde a concepção da mãe até os primeiros 2 anos de vida, enquanto que a desnutrição aguda nós podemos ter em todas as fases das nossas vidas, ok? Agora, o nosso interesse ou o nosso foco principal é mesmo na perspectiva da desnutrição aguda, sim, porque esta mata em pouco tempo, isto é, porque dentro da desnutrição aguda temos a desnutrição aguda moderada, temos a desnutrição aguda ligeira e, por último, temos a desnutrição aguda grave. Em que, sim, neste caso, em que dentro desta desnutrição aguda grave encontramos lá o marasmo, o kwashiorkor e o kwashiorkor marasmático. Então, a grave é esta que, de certa forma, é extremamente letal, isto é, o indivíduo, uma vez acometido, ou seja, uma vez tido como uma desnutrição aguda grave, facilmente ele pode morrer. Então, e neste caso, estes pacientes são tratados dentro da unidade hospitalar, sim, dentro da unidade hospitalar, em que lá são tratados, por exemplo, com os leites terapêuticos, como o F100, o F75, e não só, também tem os outros alimentos que temos, como o ATPU, que é o alimento terapêutico pronto para uso. Temos também o CSB, temos o ASPO, então temos uma gama de alimentos que já foram credibilizados nesse caso e categorizados de certa forma, que é mesmo para o tratamento numa situação destas. Agora, a nossa intervenção vamos na perspectiva de que o paciente já teve o tratamento dentro da unidade hospitalar e ela já foi dado, por exemplo, alta e vai continuar, dar continuidade sim do tratamento
em casa, com certeza. Então, e mesmo nessa perspectiva. Até porque não podemos pensar que, bom, o paciente ou a criança já recebeu alta e já está. Em casa, temos que continuar atentos e vigilantes àquela que é a alimentação das nossas crianças. Com certeza. Isto uma vez que, no período de alta, a criança é dado, por exemplo, alguns pacotes de uns suplementos que é para ele poder dar a continuidade em casa, como o ATPU. O ATPU e às vezes o CSB. CSB que geralmente fala-se da farinha de soja. Agora, estes alimentos que está sendo dado no período da alta é mesmo para a criança desnutrida, a criança que foi dado alta. Não é alimento, neste alimento não está sendo dado para ir consumir com seus irmãos, para ir consumir com a sua família. Não, neste caso está sendo dado apenas para o tratamento da criança que, de certa forma, foi dado à alta. Então, apelo para todos os pais e encarregados de educação, se a sua criança teve desnutrição, se a sua criança teve alta e deram alguns alimentos, suplementos para continuar o tratamento em casa, estes alimentos devem ser para esta criança que está ainda em fase de recuperação e não para o resto da família. Doutor, existe alguma diferença na alimentação das crianças? Bom, o doutor referenciou que existem 3 tipos de desnutrição: a aguda, a crônica e a por falta de micronutrientes, é isso? Sim, sim. Então, qual é a diferença de alimentação entre as crianças que têm estes 3 tipos de desnutrição? Bom, a diferença, naturalmente, é de que o paciente ou a criança com problema de desnutrição aguda, ela tem déficit maioritariamente de energias. Tem maioritariamente déficit de energias, enquanto que a desnutrição crônica ela precisa mais isto é, de nutrientes como, por exemplo, as vitaminas, as minerais. Sim. E as proteínas, porque o paciente com desnutrição crônica pode estar a brincar, pode estar na comunidade, a brincar naturalmente, a fazer as atividades normais, com certeza. Enquanto que a criança com desnutrição aguda, desnutrição aguda grave nesse caso, ela deve estar dentro da unidade hospitalar, porque ela tem déficit, geralmente ela apresenta uma aparência de magreza, uma aparência de magreza, pode ser uma magreza extrema, assim como pode ser também uma magreza acompanhada, por exemplo, de alguns inchaços, isto é, a nível da região da face ou a nível da região da cara, dos pés, dos membros, e pode também encontrar uma situação em que ela tem o abdômen inchado. Agora, ela está a significar que ela precisa de energias, isto é, temos que dar mais vazão aos alimentos ricos em energia, como por exemplo o arroz, o pão, a batata doce, a mandioca, o inhame. Estes são os produtos que temos que fazer vazão na alimentação desta criança, assim como também a crescer com, por exemplo, alimentos gordurosos. Mas isto é, vale ressaltar que estas gorduras devem ser aquelas que se dizem gorduras boas, como por exemplo o amendoim, a gordura do amendoim, a gordura do coco, a gordura da castanha, a gordura também que eventualmente encontramos na soja, como por exemplo o óleo de soja. Então podemos aqui agregar isto, que é para fazer com que em pequena quantidade que a criança vai consumir, mas ter um volume elevado em relação à energia. Porque, ora, vejamos, em 1 grama de carboidratos fornece em torno de 4 quilocalorias, mas em 1 grama de gordura fornece em torno de 9 quilocalorias. Então já dá para perceber que a gente fazer esta agregação, já vamos ter aqui, de certa forma, um indivíduo que vai ter uma recuperação em relação às suas forças, em relação à sua energia e mesmo em relação também à sua aparência. Esses inchaços vão desaparecer, a magreza também vai melhorar e vai ter um aspecto mais bom, sim, com certeza. O que não pode faltar no cardápio destas crianças em termos de nutrientes? Bom, o que não pode faltar, como dizia, temos ali os alimentos energéticos, como os carboidratos nesse caso, e os energéticos como, por exemplo, os óleos e tudo, enfim, como eu me referi, mas também tem que lá constar os alimentos, como podemos ver aqui, estamos diante de uma prateleira extremamente riquíssima em relação mesmo em coloração e mesmo também em potencial em relação ao valor nutritivo. Isto é, estes de certa forma são ricos em vitaminas e sais minerais. Então,
esta criança, embora necessitar maioritariamente de energias, não está escusada de também agregarmos esta refeição dele com os vegetais, isto é, verduras, frutas e os legumes, que isto também vai fazer toda a diferença, porque para estes nutrientes energéticos serem bem trabalhados dentro do organismo da criança, é importante com que haja presença de vitaminas e sais minerais, e não só. Estes vegetais, estes legumes que cá estamos a ver, eles também têm uma estrutura extremamente formidável, isto é, eles funcionam regulando o trânsito intestinal, que estamos a falar das fibras alimentares. Estas fibras funcionam de tal forma com que esta criança desnutrida vai conseguir fazer boa absorção dos nutrientes que vai ser consumido por ela. Ok? E não só, também tem a componente chama-se aquilo de fitoquímicos. Fitoquímicos significam substâncias naturalmente produzidas pela planta. O homem não intervém, ela por si só é produzida e é extremamente benéfica. Um indivíduo consumindo, uma criança, por exemplo, numa situação dessas, consumindo isto e tendo esta potencial substância, pode, de certa forma, também fazer com que esta criança, se eventualmente tenha probabilidade de poder ter uma determinada doença, por exemplo, crônica não transmissível, isto pode fazer com que melhore ou faça com que ela tenha de forma tardia ou não tenha para toda a vida. Ou seja, a nossa alimentação também funciona como prevenção de várias doenças. Com certeza. Interessante. E no caso de crianças com menos de 6 meses, que ainda dependem das suas mães para se alimentarem, como é que deve ser a alimentação desta mãe? Bom, para uma mãe que está a dar uma alimentação, nesse caso já está-se a tratar do aleitamento materno exclusivo. Se estamos a falar dos 0 até os 6 meses de vida da criança, está-se a tratar do aleitamento materno exclusivo, nesse caso. Exclusivo significa não dar mais qualquer outro tipo de substância, isto é, líquida, sólida ou mesmo mista. Isto é somente o leite materno. Agora, esta mãe tem que consumir, de certa forma, uma alimentação equilibrada. Quando falo de equilibrada, isto é, no prato dela, principalmente nas refeições principais, passo a repetição, ela tem que dar ênfase ao bocado de carboidratos, isto é, uma porção dos carboidratos, uma porção dos alimentos proteicos, como por exemplo as carnes, os feijões. Pode também dar vazão no mesmo prato alimentos como, por exemplo, ricos em como dizia, vitaminas e sais minerais, como as saladas, diversos tipos de saladas, ela que esteja à vontade, e também tem que lá conter também um pouco da complementação da componente de gorduras. Isto é, as gorduras eventualmente ela poderá usar na preparação, por exemplo, do caril ou mesmo na preparação da salada, que isto é, ao temperar. Então, isto vai fazer o completo do pacote da alimentação equilibrada que a mãe tem que fazer. E sem se esquecer também dela, ter que fazer, por exemplo, os lanches. Os lanches. Não ficar muito tempo sem se alimentar. Com certeza, não ter um jejum muito prolongado. Isto é, e nestes lanches, importa referir que ela tem que fazer, por exemplo, dar mais primazia às frutas, os legumes, também, e não só fazer também uma questão de exercícios físicos, isto é, porque o exercício físico estimula a produção de leite, e também complementar, dizia, nas refeições nesse caso, complementar com o consumo da água, isto é, a água ser o líquido principal com que a mãe faça dentro das refeições. Sim, sim. Certo. E os suplementos alimentares e vitaminas podem fazer parte da dieta ou do cardápio destas crianças que estão em fase de recuperação de uma desnutrição? Bom, podem sim fazer na medida em que estes suplementos vai ser recomendado pela unidade sanitária ou pela unidade hospitalar. Isto é, vai ser dado e vai ser também indicado ou recomendado de como é que tem que fazer o consumo dos mesmos suplementos, isto é, a nível caseiro. Mas também é possível, por parte da cuidadora ou do cuidador, poder também fazer
refeições caseiras que de certa forma se assemelham ao equilíbrio nutricional daquilo que é lhe facultado na unidade hospitalar, como por exemplo, pauta-se pelas papas enriquecidas. As papas enriquecidas, por exemplo, essas papas pode ser, por exemplo, quando se fala de enriquecida, significa fazer as papas, isto é, papas pode ser da farinha de milho, pode ser da farinha de mexoeira ou da farinha da mapira, aquilo que for eventualmente facultativo para esta família, e pôr, por exemplo, o açúcar, pôr um pouco, por exemplo, um pouco de leite, ou pôr um pouco de óleo, ou mesmo pôr um pouco de azeite, ou mesmo também pode pôr um pouco por exemplo, a farinha, o amendoim, aliás, pilando o amendoim torrado e levar o pó do amendoim torrado e colocar por cima da papa, assim como também pode ser a carapaça, por exemplo, do ovo, como diz a casca do ovo. É possível também triturar, moê-la, formar em formato de farinha também para poder enriquecer isso tudo, para compor com que a alimentação tenha, seja extremamente energético sim, e também tenha lá as vitaminas e sais minerais ou minerais. Então, para com que este todo complemento seja um pacote energético e energético nutricional nesse caso, para com que a criança tenha uma reabilitação. Uma reeducação e uma reabilitação coerente. Com certeza. Certo. Como o Dr. Aleixo estava aqui a falar, é importante ter sempre o acompanhamento de um médico, aproximar a unidade sanitária para poder fazer o seu tratamento de forma adequada. Doutor, crianças que estão em fase de recuperação de uma desnutrição, estão a fazer a reeducação normalmente e depois, se, por exemplo, a saúde desta criança se estabilizar e voltar ao normal, ela deve continuar com este processo de reeducação alimentar? A criança se recuperar da situação, neste caso da desnutrição, ela não há necessidade dela manter a dieta alimentar, sim, o mesmo ritmo da dieta alimentar que ela tinha no âmbito do tratamento, do tratamento da reeducação, da desnutrição. Nesse caso, ela já pode consumir a alimentação da família, aquela que se diz alimentação da família. Esta alimentação da família refere-se àquela que habitualmente a família consome, mas é preciso ver em relação à faixa etária da mesma. Se ainda está na fase do aleitamento materno exclusivo, isso é dos 0 aos 6 meses, ela que continua, a mãe que continue a dar o leite materno. Mas se ela já está numa fase de ter uma alimentação complementar, também é preciso com que se paute por um ritmo em que já não vamos ter que introduzir muito pacote energético à alimentação da criança, mas sim vamos pôr muito pacote vitamínico e também de minerais, isto é, já vamos fazer mais enriquecimento da alimentação da criança, com frutas, legumes e verduras. E aí vamos deixar de lado a questão massivamente, nesse caso, dos carboidratos e da componente das gorduras. Então, é nestes termos. Certo. Pois é, estamos hoje a enriquecer os nossos conhecimentos, estamos a aprender como deve ser feita uma alimentação saudável para uma criança que está a recuperar, está no processo de recuperação de uma desnutrição. Para já vamos ao nosso primeiro intervalo e nós voltamos já com muito mais informações no Saúde e Vida. Até já! Estamos de volta com o programa Saúde e Vida. A reeducação alimentar e a vigilância são elementos fundamentais para garantir uma rápida recuperação da criança com desnutrição. Aprendemos na primeira parte do nosso programa que os bons hábitos alimentares determinam a nossa qualidade de vida. Para já vamos esclarecer alguns mitos e verdades sobre o tema de hoje, que é a reeducação alimentar em crianças com desnutrição. A reeducação alimentar
é só para crianças com desnutrição. Mito. Mito porque a reeducação alimentar serve sim para indivíduos que estão numa situação de desnutrição, assim como também para indivíduos que estão numa situação de excesso de peso ou obesidade, ou mesmo também para indivíduos que, por exemplo, eventualmente tiveram uma alimentação durante a semana que, de certa forma, pautou pela desequilibração da mesma, então a outra semana pode pautar mesmo para uma questão da reeducação, isto é, tentar reverter os estragos que, de certa forma, foram cometidos durante a semana transata em relação à alimentação não equilibrada. Depois de recuperar, a criança pode comer o que quiser. Mito. Bom, mito porque depois da recuperação, a criança tem que pautar já por uma alimentação equilibrada, isto é, equilibrada na perspectiva em que tem que consumir os alimentos de todos os grupos nutricionais ou todos os grupos alimentares na qualidade ou mesmo na proporção que, de certa forma, satisfaçam as necessidades nutricionais da mesma. A fome é sinal de que o corpo precisa de nutrientes. Mito. Mito porque a fome é um sinal sim, ou seja, primeiro dependendo do tipo da fome, porque existem vários tipos de fome. Existe fome naturalmente por necessitação de um pacote energético, isto é, sim, de um pacote energético, e existe também fome por necessitação dos micronutrientes. Micronutrientes na perspectiva de vitaminas e sais minerais. Aquilo que se chama fome oculta, sim, fome oculta e a fome genérica nesse caso. Agora, quando falamos de a fome como um pilar de que o nosso organismo necessita de nutrientes, não necessariamente. A fome é mesmo um resultado de que o organismo, sim, necessita do consumo de alimentos, mas não necessariamente porque se trata de consumo em relação aos nutrientes de forma específica, mas o consumo de alimentos no seu todo. Crianças que fazem reeducação não podem comer carboidratos e alimentos gordurosos. Mito. As crianças com desnutrição devem sim consumir estes alimentos, porque são estes alimentos que lhe vão conferir as quantidades, nesse caso, necessárias para suprir o seu estado de desnutrição, isto é, em relação às energias, em relação às energias, através dos carboidratos e por via também das gorduras. Devem sim consumir porque lhes vai reabilitar da situação da desnutrição. As mães devem sempre priorizar a comida caseira. Verdade. Verdade porque estas mães, ou seja, o confeccionamento ou a preparação das refeições caseiras admite-se de que são mais nutritivas e são preparadas de forma mais cautelosa o possível e também, eventualmente, satisfaçam a situação nutricional ou a necessidade nutricional da criança ou de determinado indivíduo. Porque se nós pautamos mais pelo consumo de alimentos que eventualmente encontramos fora do meio caseiro, nós não sabemos exatamente como é que aquelas refeições foram confeccionadas e também não sabemos se o equilíbrio nutricional que lá contém irá satisfazer as necessidades nutricionais das nossas crianças. Eis a razão que as caseiras são as melhores que as de fora, nesse caso. Bom, tivemos a oportunidade de esclarecer alguns mitos e verdades
sobre a reeducação alimentar em crianças com desnutrição. É o tema de hoje do Saúde e Vida e nós voltamos já, vamos a mais um intervalo. Voltamos para a terceira e última parte do nosso programa com mais informações. Até já! Regresso do Saúde e Vida. Estamos hoje no Premier Super Spar a fazer esta edição de Saúde e Vida. Estamos a falar sobre reeducação alimentar em crianças com desnutrição e este é o momento em que os nossos telespectadores participam do nosso programa, do nosso Saúde e Vida, colocando as suas dúvidas e perguntas. E temos a oportunidade de receber o Dr. Aleixo Luciano, é o nutricionista que está hoje a conversar conosco sobre este tema, está a dar-nos todas as orientações e é quem vai responder às perguntas do nosso público. Vamos à rubrica Saiba Mais. Alô, doutora. Meu nome é Palmira. Gostaria de saber quando uma mãe retira alguns alimentos do cardápio da criança, isso não é prejudicial? Muito obrigado pela questão e dizer que sim, as dietas restritivas para situações de desnutrição não podem ser encorajadas. Isto é, numa situação de desnutrição, a criança não deve ser passada, ou o indivíduo ou a pessoa, nesse caso, o paciente, não pode ser passado por uma restrição alimentar, porque ele precisa de alimentos, ele está carente em alimentar-se. Então, não pode haver esta restrição. Mas, de certa forma, é preciso, sim, controlar o tipo de alimentos, porque temos que pautar mais por alimentos, alimentos naturais, nesse caso, em detrimento dos alimentos industrializados. Mas é importante ressaltar que não devemos fazer restrição neste grupo de pessoas. Olá, doutor. Meu nome é Bibi. Gostaria de saber que alimentos a mãe deve evitar dar a uma criança com desnutrição. Olá, muito obrigado pela questão. Os alimentos que a mãe tem que evitar em dar à criança são, de certa forma, aqueles alimentos ultraprocessados, como tem se dito, como, por exemplo, os snacks industrializados nesse caso, alimentos também com temperos artificiais e altamente, de certa forma, picantes. Enfim, são, de certa forma, num contexto genérico, estes são, de certa forma, os alimentos que a mãe, na verdade, tem que evitar dar ao seu filho. Olá, doutor. Meu nome é Sandra. Gostaria de saber quais são os alimentos que ajudam a prevenir a desnutrição. Olá, muito obrigado mais uma vez pela questão. Os alimentos que previnem a desnutrição, podemos dizer que uma alimentação equilibrada está patente que ela evita ou previne com que a pessoa tenha a desnutrição. Isto é, um consumo regular dos alimentos do grupo dos carboidratos, consumo também dos alimentos proteicos, consumo dos alimentos ricos em vitaminas e sais minerais, assim como os alimentos ricos em energia concentrada, que são as gorduras. Num pacote destes, o indivíduo ou a pessoa previne com que tenha uma situação de desnutrição. E importa referir que deve ser um consumo regular e nas proporções que cada um tem de fazer parte na sua dieta alimentar. Olá, doutor. Meu nome é Dércio. Quando a criança tiver perda de apetite, o que podemos fazer para ajudá-la? Olá, muito obrigado pela questão. O que nós podemos fazer para granjearmos esta componente do apetite na criança ou na pessoa é diversificar a preparação da alimentação, isto é, não termos uma monotonia naquilo que é a preparação. Por exemplo, se demos hoje pão, amanhã é importante com que, por exemplo, podemos dar
a batata doce de polpa alaranjada ou de polpa branca, ou podemos dar a mandioca, ou podemos dar, por exemplo, o inhame, ou podemos fazer umas papas enriquecidas e não só. Também podemos incrementar na preparação temperos naturais. Isto é, temperos naturais, porque a característica dos temperos naturais não são muito picantes, não são aqueles que de certa forma incomodam o indivíduo. Assim como também podemos introduzir um pouco, por exemplo, das frutas cítricas, como por exemplo o limão, a laranja, a toranja, a tangerina, isto é, para tentar realçar e chamar a atenção da criança para com que o paladar não seja também desagradável, muito pelo contrário, chame-o para poder consumir a refeição. Para trás a rubrica Saiba Mais, momento em que os nossos telespectadores participam do Saúde e Vida, colocando as suas dúvidas e perguntas sobre diversos temas ligados à nossa saúde, e hoje em particular estamos a falar sobre reeducação alimentar em crianças com desnutrição. Doutora Aleixo, são instantes finais de Saúde e Vida. Em jeito de últimas considerações, tem alguma recomendação para os nossos telespectadores? Bom, a recomendação que eu deixo ficar sim para os nossos especiais e caros telespectadores é mesmo na perspectiva em que não queiram esperar com que o organismo esteja numa situação de doença para começar a fazer uma alimentação equilibrada ou uma alimentação saudável. É muito importante com que a alimentação saudável ou a alimentação equilibrada seja feita por todo o grupo de pessoas. E isto é, desde crianças até os idosos, numa perspectiva em que, se nós conseguirmos consumir uma alimentação equilibrada, vamos prevenir todos os tipos de doenças eventualmente que possam acometer o nosso organismo ou o nosso corpo. Então, portanto, prevenir é melhor que tratar, porque prevenindo a gente gasta menos, enquanto que o tratar a gente gasta muito. Então, eis aqui a recomendação que eu deixo para o nosso caro telespectador e, por final, agradecer bastante o convite e tal para poder fazer parte desta rubrica. E muito obrigado, podem contar sempre comigo. Muito obrigada a nós. Vamos com certeza poder contar com a presença do Dr. Aleixo nas próximas edições do nosso programa. Chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Já sabe que pode interagir conosco através das redes sociais e também através do nosso e-mail e deixar as suas sugestões. Queremos agradecer ao Premier Super Spa do Bahia Mall pela colaboração, pois foi neste espaço onde fizemos esta edição do programa Saúde e Vida. Querido amigo telespectador, até uma próxima oportunidade.